Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Briane Mourão, sou professora de matemática e a gente vai continuar estudando um pouquinho esse conteúdo novo aqui no sexto ano, né? Na verdade, com um nome novo, mas a gente já está acostumado a fazer ele, tá? Como sempre, eu dou os avisos iniciais. Hoje quem está me ajudando na tradução simultânea de Libras é o Bruno. Seja bem-vindo mais uma vez, é massa essa companhia, essa parceria que ele faz aqui com a gente. Ó, a gente tem o nosso formato de aula digital que possibilita que você assista essa aula nesse momento na TV, mas depois consiga reassistir pelo celular ou pelo computador, né? Lá no YouTube, a gente tem a playlist da sua série. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Coloquei uma telinha para você se acostumar com o ambiente do canal. Você vai buscar lá no YouTube o canal do Educa Recife, né? E se inscrever, lógico, no canal. E lá vai ter essa playlist com sexto ano, né? O título sexto ano. Daí, ó, eu trouxe aqui para vocês verem como que as aulas estão sendo salvas. A gente está colocando a data no comecinho, a série e a disciplina. Então, na aula de hoje, por exemplo, se você quiser reassistir, tiver algum passo que não consiga entender nesse momento ao vivo, você anota a data e a disciplina para poder buscar depois lá no YouTube e reassistir essa aula e revisar, tá bom? Ó, lá você também pode colocar seus comentários, né, gente? O chat lá funciona para a gente ir conversando, os comentários no YouTube, e brevemente a gente tem essa interação ao vivo, tá certo? Os recursos que eu estou utilizando nessa aula são do Canva e do Bitmoji, né? Esse avatar que aparece aqui, essa bonequinha que aparece aqui, ela vem do Bitmoji e aí me ajuda a dinamizar um pouquinho essa aula, né? Ficar um pouquinho mais divertida, tá bom? O nosso material, gente, essa é uma das partes mais importantes, tá? Ele é da 22ª semana, né? Essa semana é a semana 22, ó. Então, lá na Escola do Futuro em Casa, você consegue acessar esse material e fazer o download desse PDF. As aulas dessa semana correspondem ao material da semana 22, tá certo? E aí a gente vai começar agora a relembrar um pouquinho quais são as coisas que a gente viu na aula anterior, né? Porque a gente teve algumas sacadas, assim, de como resolver algum problema, qual é o passo a passo que eu consigo fazer, quais são as coisas que eu preciso prestar atenção. Então, vamos lá, ó. Na aula passada a gente viu métodos para resolver um problema, a gente viu a importância da ordem dessas operações e a gente viu as expressões que expressam, que representam as operações. E aí, a gente vai relembrar no comecinho dessa aula, mas já vai ficando aí com as anotações que eu pedi para vocês na aula anterior. Se vocês fizeram a associação, o dobro de uma coisa, como é que eu vou escrever essa operação aí, né? Essa expressão representando em matemática, né? O terço de uma coisa, como é que eu escrevo isso? Como é que eu relaciono essas duas coisas, né? Quantas partes eu estou fazendo essa divisão? Lembra que as expressões, elas vão relacionar duas informações e eu preciso traduzir, escrever isso matematicamente para que a gente consiga fazer a continha correta de acordo com aquela expressão, tá? Bom, só para a gente retomar o raciocínio, a gente está aprendendo a resolver problemas e a gente viu algumas etapas para serem seguidas e resolver esses problemas. No exemplo da aula passada, a gente tinha essa informação aqui, ó. Lara e Carol estão participando de uma gincana de doação de alimentos. Juntas, elas arrecadaram 55 litros de leite para doação. Sabendo que Lara arrecadou 15 litros a mais do que Carol, quantos litros cada uma arrecadou? Daí a gente percebeu que essa quantidade para as duas já não era idênticas a partir do momento que ele colocou aqui, ó, Lara arrecadou 15 litros a mais que Carol. Então, existe diferença na quantidade que cada uma arrecadou. E o total arrecadado, né, era 55. Então, veja que a gente começou destacando as informações importantes para sinalizar que a nossa leitura foi feita de maneira atenta. Depois a gente percebeu que as quantias não eram iguais. E aí a gente começou criando a etapa, né, o mecanismo. Como que eu vou fazer para descobrir qual é a quantidade que cada uma conseguiu colocar, conseguiu arrecadar, né? Daí a gente percebeu que se tinha 15 litros a mais, eu ia tirar esse a mais, eu ia subtrair esse valor que estava excedendo, né? Então, 55 menos 15 deu o nosso 40. Mas aí eu tinha duas pessoas. Então, eu peguei o 40
e dividir para 2 e a gente obteve 20. Então, tá, descobrimos a quantidade de Carol, ela arrecadou 20 litros. E a quantidade de Lara vai ser o 20 mais o 15, 35. Depois que a gente conseguiu planejar e executar as contas, a gente verificou as respostas através dessa soma aqui, ó. 20 mais 35 dá 55, que é a quantidade inicial. Então, a gente vai rever essas etapas, mas esse exemplo feito na aula de ontem foi para a gente relembrar tudo que a gente conseguiu organizar, qual foi o pensamento que a gente fez para conseguir resolver isso aqui, tá? Hoje, especificamente, a gente vai tratar dessa divisão que foi feita aí, né? Quando a gente fala da operação de divisão, normalmente a gente vai pegar um número e dividir em partes iguais. Porém, a gente viu aqui que 55 foi dividido em 2 partes, mas essas partes não foram iguais, não. O que aconteceu aí nessa divisão, nessa separação de partes? A gente teve as 2 partes diferentes. Uma contribuiu, né, arrecadou 20 litros e a outra arrecadou 15 a mais, então ficou 35 litros, tá? Ah, professora, eu não acredito. Eu já estava complicado na divisão. Eu consigo agora dividir em valores diferentes. É isso mesmo que a senhora está me dizendo? Calma, gente. É sim. Quais são as operações que eu posso fazer de maneira diferente? Se eu posso dividir? Será que eu posso subtrair de maneira diferente? Será que eu posso somar de maneira diferente? Como eu vou saber que é para fazer assim? Então, a gente vai rever as etapas da resolução de um problema. E é por isso que aquele primeiro tópico de ler atentamente é super importante, porque o planejamento, que é a segunda etapa, vai depender dessa leitura atenta, vai depender do que eu preciso fazer. Então, ó, gente, a gente precisa ter calma, ó, respira, acompanha a bolinha e a gente vai conseguir resolver. Não é nada de outro mundo, não, eu prometo. Olha para cá. A gente tem que seguir inicialmente as etapas da resolução de um problema. A etapa principal, as etapas, desculpa, principais são ler o texto com atenção, planejar como resolver, executar esse planejamento e verificar se a resposta encontrada é a correta, tirar a prova, né? No momento que a gente estava vendo isso, eu disse assim, para cada etapa, a gente tem uma atitude a ser realizada dentro dessa etapa. E quais são essas atitudes? A primeira é destacar as informações que são importantes. Lá na questão, eu circulei, eu fiz um tracinho, porque dali é que a gente vai tirar quais são as operações que eu vou realizar depois. E daí que é a segunda etapa, a nossa atitude é colocar as operações em ordem. Se a gente tivesse dividido primeiro e subtraído depois, a conta não ia dar certo, né? Então, eu preciso saber a ordem que essas operações devem ser executadas, tá bom? A terceira atitude é fazer os cálculos. Então, eu já destaquei as informações, já coloquei em ordem, já fiz o meu planejamento e agora eu vou executar, eu vou fazer as continhas, tá certo? E no final das contas, né, quando a gente terminar de fato tudo, a gente vai confirmar as respostas. A gente vai verificar se essa resposta realmente é a correta, de acordo com esses cálculos e esse pensamento que eu tive no começo, tá bom? A ideia inicial, primeiro, você não pode esquecer disso. E segundo, você não pode esquecer desse tipo de relação. E aí vem de novo aquela atividade que eu propus. Como que a gente pode fazer para relacionar quando esses termos aparecerem, comparando duas coisas, a mais, a menos, como que eu vou escrever isso matematicamente? O dobro, o triplo? Ah, professora, essa parte já é fácil, porque eu já tenho muita prática de fazer isso, né? Metade e a terça parte. Eu trouxe aqui os mais frequentes, tá, gente? Mas a gente pode dividir a quarta parte, a quinta parte e assim vai, tá bom? Então, a ideia é que a gente consiga lembrar desses 2 passos para resolver o nosso exemplo. Vamos ver um exemplo aqui para a gente aplicar essa ideia, tá? João e Paulo farão um serviço que deve ser executado em 2 dias e será recompensado por R$150. Se João trabalhou apenas o primeiro dia e Paulo trabalhou os 2 dias, quanto cada um deveria receber? Então, vamos lá, gente. Nesse primeiro exemplo, o que é que eu estou trazendo aqui para vocês? Eu estou trazendo a ideia do esforço, né? Para que a gente consiga entender essa divisão que vai ser feita, tá bom?
Aí a gente vai começar a destacar as informações, né? João e Paulo são duas pessoas, vão ser remunerados por R$ 150, então aqui tem o valor total do serviço, e aí a gente vai ter que dividir por 2. R$ 75, partes iguais aí. Estou achando que está alguma coisa errada, viu? Eu acho que não devia ser assim, não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que essa divisão ela é justa? Que deveria ser feito desse jeito aí? Será que os dois deveriam receber o mesmo valor? Tenho certeza que você em casa deve estar pensando, né? Poxa, eu faço o trabalho todinho, meu amigo segura a cartolina e ganha o mesmo ponto que eu. Não vale, né, gente? Brincadeiras à parte, a gente tem aqui duas pessoas que estão fazendo um trabalho, porém uma está trabalhando mais que a outra, né? Então, peraí, seria justo dividir o valor ao meio para os dois? De acordo com o esforço que cada um fez, é justo fazer a divisão na metade, se o esforço não foi na metade. Então, não é justo, né, gente? Quando a gente observa esse tipo de pagamento, não é justo. Então, se a divisão não vai ser feita em partes idênticas, como é que eu faço para dividir isso em partes diferentes, em partes que não são idênticas? A gente vai usar nessa ideia aqui a relação da quantidade desses dias que foram trabalhados, né? Então, o que a gente tem, ó? A informação que não foi destacada na primeira etapa era que João trabalhou apenas o primeiro dia e Paulo trabalhou os 2 dias. Então, a leitura com atenção faz com que a gente destaque todas as informações que são importantes, tá bom? Agora sim, ó, eu tenho uma outra conclusão. Eu tenho que um trabalhou o dobro do outro. Então, peraí, professora. Se eu tenho agora essa relação, a minha conta já não pode ser dividindo por 2, como a gente estava fazendo antes. Eu preciso ter cuidado agora de que maneira eu vou escrever essa relação. Gente, quando eu falo de leitura com atenção, eu preciso que vocês prestem de fato a atenção, essa palavrinha, a atenção no que você está lendo. Porque aqui a gente precisa entender que eu vou relacionar uma coisa e o dobro dessa coisa, né? O valor que um recebeu e o dobro dessa coisa, que na verdade que vai receber, né? Que vai ser pago por, tá bom? Então a gente vai ter essa conclusão, né? Se um trabalhou o dobro do outro, então um deve receber o dobro do outro. Então essa é uma conclusão que veio porque a gente fez a leitura do texto e destacou a informação que estava lá. Uma consequência é essa conclusão que a gente tirou aqui, tá certo? Então, vamos fazer essa continha, né? Para deixar a imagem mais limpa, eu apaguei um pouquinho aqui em cima e estou deixando destacadas essas informações, ó. João trabalhou um dia e Paulo trabalhou 2 dias. Então, a gente pode comparar essa relação agora com a quantidade de partes que eu vou dividir. Não seria a quantidade de dias, porque se a gente for pensar em execução do trabalho, eu, por exemplo, trabalho esse dia e eu posso trabalhar amanhã. E João, por exemplo, só trabalhou esse dia, então foram ainda 2 dias, né? Não foram 3 dias de trabalho. A gente pode até falar assim, mas só não pode confundir, tá, gente? Então eu prefiro chamar de partes mesmo. A gente vai dividir essa quantidade em 3 partes, porque a gente vai pagar a João relacionado a uma parte e pagar a Paulo relacionado a 2 partes. Beleza? Só que isso vai ser 1 mais 2, vai dar 3 partes. Então, peraí, professora, foram 2 dias de trabalho e eu vou ter que dividir em 3 partes, é isso mesmo? É, gente, para que a divisão fique justa, a gente consegue fazer essa comparação de acordo com a quantidade de pessoas que eu tenho, não é a quantidade de partes que eu vou fazer a divisão, tá? A gente conclui aqui que são 3 partes. Então, vamos lá. 150 dividido para 3 vai dar R$50. R$50 é o valor referente a uma parte, tá bom? Só que aí João vai ter que ganhar R$50. João só trabalhou um dia, ele vai receber uma parte, então R$50 para ele. Paulo trabalhou o dobro, então se ele trabalhou o dobro, vai ser 2 vezes 50, que vai dar R$100. Então, a gente vai ter agora uma divisão, uma distribuição desse dinheiro em 2 partes, onde um vai ganhar em 2 partes diferentes, onde um vai ganhar nessa divisão, né, R$50 e outro vai ganhar R$100, tá?
R$50 foi dividido em duas partes. Essas duas partes têm valores diferentes. Então, vamos fazer aqui uma generalização. Se a gente faz essa divisão prestando atenção no exemplo, eu tenho que entender que a minha divisão operação, 150, foi dividido para 3. Porém, as 3 partes foram idênticas. Mas eu tinha 2 pessoas que executaram trabalhos em intensidades diferentes. Então, a ideia da divisão, de separar essa quantidade, ela não vai ser em valores iguais, porque aí a gente vai estar usando a ideia de recompensar o esforço praticado por aquela pessoa. E se a pessoa trabalhou o dobro da outra, a gente viu que não era justo que a gente dividisse esse dinheiro ao meio, tá certo? E esse problema, esse tipo de problema, é chamado de problemas de partilha. Aqui nesse arco, por exemplo, a gente está distribuindo as bolinhas e ele foi bem conveniente para a nossa abertura do problema de partilhas, porque a gente tem arcos que vão crescendo de maneira gradativa, não deixam de ser círculos, mas em cada arco eu tenho uma quantidade diferente, né? Aqui a gente tem no primeiro arco 4 bolinhas verdes, a gente tem 6 bolinhas amarelas e a gente tem 8 bolinhas vermelhas, tá certo? Então, a ideia aqui dessa abertura é trazer essa noção. E aí eu trouxe a definição para vocês. Ó, o que são problemas de partilha, né? Os problemas de partilha são um tipo especial de problema envolvendo as operações aritméticas, porque requer a distribuição de uma quantidade em 2 ou mais partes desiguais, mediadas por relações comparativas entre as partes. Então, vamos entender melhor essa resolução, essa ideia do que significa esse problema de partilha, né? Eu tenho que a divisão é uma operação matemática em que eu vou separar uma quantidade em partes iguais. A gente viu agora há pouco no exemplo que eu dividi 150 por 3 e as 3 partes eram de 50. Então, 50 mais 50, 50 mais 50 mais 50 vai dar 150, tá certo? Porém, no contexto da questão, eu não ia usar a divisão por 3, além de trabalhar com essa quantidade de 50, porque a gente utilizou essa divisão no sentido de descobrir a resposta, mas ela não era a resposta da questão. Então, para responder a questão, eu usei outro elemento, que foi a comparação do trabalho. Quando ele fala aqui, ó, a gente vai fazer a comparação entre os valores. Cadê? Distribuição em quantidades, relações comparativas entre as partes. Então, essa noção de comparar os valores era porque a gente não tinha o mesmo trabalho sendo realizado, pelo menos no exemplo que a gente viu, tá? Quando eu trouxe essa noção de trabalho, eu trouxe para dar uma ideia de justiça. Mas a gente tem outras situações utilizando a contagem mesmo. E aí eu trouxe um exemplo para a gente trabalhar com essa noção. Ó, José tem certa quantidade de figurinhas e seu irmão tem o triplo dessa quantidade. Juntos, eles têm 52 figuras. Quantas figuras cada irmão tem? Então, vamos lá. Nessa ideia agora, um operador, né, uma palavra que sinaliza uma outra expressão, apareceu aqui, que foi o triplo, né? A gente já tinha usado na questão anterior, na ideia da questão anterior, o dobro. E aí eu pedi para vocês começarem a relacionar isso. Quando eu trabalho com essa ideia de o triplo agora, a gente está aumentando as partes que a gente vai fazer a divisão. Então, a gente vai dividir por 3, né, professora? Opa, calma aí. Vamos fazer o planejamento. Lembra daquelas etapas de resolução? Vamos fazer o planejamento que eu vou precisar executar para poder responder uma questão como essa, tá? Primeiro, a gente vai destacar as informações importantes, né, gente? A nossa leitura com atenção, e aí ela traz para a gente a necessidade de destacar quais são as informações que eu vou utilizar. Então, aqui, ó, José tem uma quantidade, ele bota uma quantidade de figurinhas, e seu irmão tem o triplo dessa quantidade. Tá bom. Juntos, eles têm 52 figurinhas. Aqui, em algum momento, ele não falou que estava adicionando. Mas essa palavra juntos significa que a gente vai somar, que a gente vai juntar as duas partes, né? E aí, a gente vai começar com essa ideia. Se José tem certa quantidade e seu irmão tem o triplo, então ele tem uma parte e seu irmão vai ter 3 vezes uma parte, então ele vai ter 3 partes.
É nessa noção que a gente vai precisar ter cuidado, porque agora eu não vou dividir para 3. E aí a gente vai ter um total de 4 partes. Então, vamos lá. A gente vai dividir para José e para o irmão dele. São 2 pessoas. Mas a operação que a gente vai fazer de divisão não é para 2. Ela vai ter que ser na quantidade totais de partes que eu consigo verificar aqui. E nesse caso eu tenho 4 partes, tá certo? E aí a gente tem agora a execução do nosso planejamento, né? Eu já entendi que não vai ser por 2, eu vou ter que dividir para 4, porque eu tenho 4 partes aí relacionadas. E quando a gente faz a primeira divisão, né? Eu tenho 52 dividido para 4, que vai dar 13 figurinhas. Beleza. Cheguei numa resposta e essa resposta inicialmente ela está certa de acordo com a divisão em 4 partes. Porém, a gente tem a relação aqui de partes desiguais. Vamos lá. Quando a gente começou lendo a questão, a gente percebeu que nessa relação, um tinha uma quantidade maior do que o outro. E essa quantidade maior era relacionada de que maneira? Um tem o triplo do outro. Então, se um tem um triplo do outro, eu tenho que uma parte aqui, ó, vai ser de 13 figurinhas. E a outra parte vai ser de quanto? Vai ser de 3 vezes 13. Por que 3 vezes 13? 13. Se uma parte vão ser 13, 3 partes idênticas a essas iniciais vão ser 3 vezes 13, 39 figurinhas, tá certo? Mais uma vez, a gente tem essa relação de comparação entre os valores, tá? Aqui a gente tem, adiantei. Aqui a gente tem essa ideia, ó, de relacionar, perdão, aqui eu fiquei na frente da câmera, né? De relacionar a quantidade de partes diferentes para que a gente consiga separar isso. Então, eu dividi para 4, tive 13 figurinhas, porém, a quantidade que eu vou responder essa pergunta é o 13 mais 3 vezes o 13, porque a minha parte única significa que eu tenho uma parte para José, mas o irmão dele ganhou o triplo, e o triplo disso vai ser 39, tá certo? O triplo de 13 vai ser 39. Então, gente, agora sim, né? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai ficar com uma outra atividade proposta, que é trabalhar com essa ideia de relacionar agora as relações entre os números e as relações entre eles. Como é que eu vou escrever essa parte de relação entre os números, tá? Então, deixa eu só voltar aqui para a gente poder entender lá no comecinho. Opa! Aqui. Pronto. Aqui eu quero que vocês anotem esse esqueminha, né? Para resolver os problemas, a gente precisa ter essa leitura da informação. Ler o texto com atenção, planejar como resolver, executar o plano e verificar se a resposta encontrada é a correta. Nesse último exemplo que a gente fez, o que foi que a gente conseguiu perceber? No meu destaque das informações, eu percebi que tinham 2 pessoas, beleza. Percebi que a ideia de multiplicação estava ali, né? Uma tinha o triplo da outra, beleza também. Percebi que juntas elas tinham 52 figurinhas, beleza também. Então veja que essa leitura com atenção, ela precisa ser destacada, né? As informações destacadas, que é a nossa atitude diante daquilo ali para poder executar o problema. O planejamento, como a gente vai resolver? Como foi que a gente percebeu isso? Se um tem um triplo do outro, significa que eu vou ter um total de uma mais 3 partes. Então, eu vou ter o total de 4 partes aí para poder fazer essa divisão, certo? E daí, a ideia de colocar a operação em ordem. Vê, se eu tenho 4 partes, eu vou precisar dividir para 4. Mas não vai ser suficiente só fazer a divisão, né? Eu tenho que dividir. E, além disso, eu vou ter que depois relacionar as partes diferentes, 1 e 3 partes, já que um tem o triplo do outro, né? A gente executou as continhas, a gente fez os cálculos e, fazendo os cálculos, a gente descobriu uma parte. Uma parte disso eram 13 no total, né? Daí, a gente conseguiu concluir que eu ainda tinha que fazer outra multiplicação, que era o 3 vezes o 13. 3 vezes o 13 vai dar o 39. Então, a gente descobriu 2 informações. Uma coisa que a gente poderia fazer agora é verificar essa resposta, né?
Se a gente tem 52 figurinhas no total e a gente verificou que um tem 13 e o outro tem 39, se a gente somar os dois vai dar quanto? 52, né? E daí, ó, a ideia aqui é para a gente relembrar esse mapinha mental que eu fiz quando a gente relaciona essas expressões. Mais uma vez, a gente observa a importância de saber ler e relacionar expressões como a mais, a menos, o dobro, o triplo, metade e a terça parte, certo? Essas telinhas aqui, ó, são duas telas que eu quero que vocês retornem para que vocês anotem essas etapas de resolução e que vocês também não esqueçam desse tipo de representação. Bom, eu ia propor a atividade já no finalzinho, voltei aqui para recapitular, mas a atividade que eu quero propor agora é, além de relacionar essas quantidades, eu quero que vocês busquem e até comentem por aqui quais são outras relações que eu posso estabelecer. Acabei já dando um spoiler, né, gente? Eu falei nas frações que a gente pode fazer um quarto, que a gente pode fazer um quinto desse valor, e daí a gente pode relacionar através da divisão, da fração mesmo. Só que outras multiplicações são possíveis e outras representações de adição e de subtração também podem ser nomeadas no nosso enunciado. Daí eu quero que vocês anotem para a gente comparar na próxima aula. Quais são as outras expressões que eu consigo trabalhar na leitura de uma questão, no enunciado de uma questão, que traz para mim essa relação entre uma quantidade e a outra, né? Uma quantidade tem tanto a menos que a outra. Uma quantidade é o triplo da outra, que foi o exemplo que a gente viu agora. Uma quantidade é a terça parte da outra. Essa noção aqui de fração vai ser onde a gente vai aprofundar na próxima aula, tá bom, gente? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui. A gente vai se ver nas próximas aulas. Gente, eu estou vendo os comentários surgindo lá nos vídeos, eu estou adorando. Eu já agradeço o carinho, trago aqui nas próximas aulas para a gente poder falar de algumas pessoas que estão comentando. E se você tem dúvida, se você quiser dar alguma sugestão, comenta lá também. A gente está de olho sempre lá nos comentários para poder melhorar, para poder trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? É isso, gente. A gente vai se ver na próxima aula, tá? Até mais!